Ah, amigo, que chique. Nós estamos chique. Vai. Não, aquela história que a gente tava falando ontem, né? Você tava contando sobre quando você tinha 12 anos e você já se via jornalista. Nossa, é verdade. E aí era, tipo, toda a razão da gente estar aqui. Sim. Basicamente. Nossa, velho, eu vou pegar um gancho. Quando eu tinha 12 aninhos, tava eu e Breno, meu primo, que inclusive é uma das minhas amizades criativas, pessoas que na minha vida foram muito importantes pra, de alguma forma, mudar minha visão de vida. O Breno foi uma delas. E com 12 anos a gente adorava fazer uma brincadeira que era basicamente pegar a internet, ver o que tava em alta no dia, assim, Trends. no Trending Topics do Twitter. E aí eu pegava o que tinha no G1 e a gente contava, a gente criava uma pauta. Pegava um papelzinho, colocava ali o que a gente queria noticiar. E aí na casa onde eu morava tinha uma escadinha em espiral. A gente pegava uma câmera que minha mãe tinha, colocava em cima dessa escada, como se fosse um tripé. A gente sentava no sofá e... Bom dia, está começando aqui o Jornalzinho do Prata. E aí eu e o Breno, a gente brincava de ser o William Bonner e a Fátima Bernardes. Esses detalhes você não tinha falado. E aí um dia teve chuva de granizo, que é por isso que a gente lembrou disso, que ontem choveu granizo aqui. E aí naquele dia... A gente contou a primeira chuva de granizo da história do Prata. Da história da nossa vida no Prata, né? Porque a gente tava com 12 anos e a gente nunca tinha visto aquilo na vida. Não aconteceu tanta coisa em 12 anos. Mas, enfim, quando a gente traz isso pro presente, eu vejo que hoje o Breno está fazendo rádio, TV e internet. Olha, ele foi pro caminho real. Ele quer se tornar um William Bonner. Feliz que eu tô gravando um podcast. E quando eu era molequinho ainda, eu viajava e eu tenho essa coisa, né? De fazer videozinho, stories, fazer um documentário da minha vida. E aí, quando eu peguei com 12, 13 anos também, eu ia pra praia de Guarujá, que é onde o mineiro de Uberlândia, Prata, Uberaba e região vai, é Guarujá. Várias cidades diferentes. O Triângulo Mineiro. Famoso Triângulo Mineiro. Por isso que Guarujá lota. Assim. E aí, quando eu ia pra lá, eu fazia videozinhos e eu ia gravando e fazendo recortes. Por isso que pra mim é tão legal estar aqui, pelo fato de eu adorar, ou pelo menos eu ter descoberto que... Eu descobri que eu gostava de comunicação, eu descobri que eu gostava de contar histórias, como bom mineiro, vou fazer jus ao estereótipo do mineiro que conta histórias. Mas que não traz queijo. Mas que não traz queijo, mas tem café. Tem café. E aí, eu acho que a gente pode também trazer um pouquinho do por que estamos aqui, como nasceu o Transborda, e apesar dessas histórias já estarem lá desde o início da minha infância, pelo menos de brincar de jornalzinho, de fazer videozinho, editar e brincar de... audiovisual, tinha um interesse muito grande em mim de poder contar histórias que o papel não suporta. Porque eu e você, a gente escreve, né? E tem coisas que a escrita, ela não pega. Então, eu quis começar esse podcast simplesmente pelo fato de poder falar, transbordar, colocar pra fora histórias que saem com a emoção, que saem... do peito e que a gente começa a descobrir enquanto a gente conversa e que a gente pode ativar essa amizade que a gente já tem de aprendizagem e quando viu a gente tá dentro de um fluxo muito grande descobrindo sobre um assunto que tá vivo, que tá transbordante. E pra você? Você falou um verbo que eu acho que é um gancho pra uma surpresinha que eu já vou colocar aqui. Elemento surpresa. Elemento surpresa 1, valendo. Vai. Não é nada demais. Eu também tô criando uma expectativa, não é nada demais. Não, mas é que você falou muito sobre descobrir. Você usou esse verbo, né? Eu descobri que eu gosto de comunicar. Eu descobri com 12 anos que isso era uma coisa na minha vida. E junto com o Breno, né? Com essa outra amizade criativa. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é uma experiência de descoberta. Sim. Por meio da conversa. E aí a minha pergunta filosófica para você é... De frente com a lé. O que é, Luiz, uma experiência de descoberta para você? O que você sente? O que gera? Como que você conceitua uma experiência de descoberta? Sabe uma coisa que eu escutei ontem? Ou melhor, antes de ontem. Gosto do que tá fresco. Vou trazer vários. Vai. Eu tava numa escola aqui de São Paulo
que eu fui visitar uma consultoria de educação que faz projetos dentro de escola. Com a Júlia. Com a Tô sabendo. Júlia Helena. Você já tá sabendo. Tô sabendo. E fui nessa escola, fui observar e aprender como é que eles fazem ali o processo de facilitação, de experiência dentro da escola. E no final uma menina falou assim, que você tinha que falar o que você sentiu após conversar com um outro, na dupla, né? Uma aluna foi falar o que ela descobriu sobre mim. E ela falou, nossa, ele fala com muito amor, ele fala com empolgação das coisas que ele gosta. Eu falei, ai, que fofinha. Esse é o melhor feedback. Esse é o melhor feedback que eu poderia escutar. É tipo assim, falar com empolgação. Total. E eu acho que isso vem... Acho não, tenho certeza. Que isso vem muito desse lugar de verdadeiramente me empolgar quando eu descubro algo. Tipo, quando algo acontece que aí brilha o olho, eu sinto energia no meu corpo, assim, sabe? Nossa, que massa, velho! E aí, tipo, eu quero saber mais, me conta mais, me conta mais. E como que foi, como que era. Então, pra mim, a experiência sensorial de descobrir algo tem muito a ver com uma empolgação, sabe? Tipo, é um brilho no olho. Meu corpo começa a mover, assim, ou eu preciso escrever, ou eu entro num fluxo muito profundo de... meio que uma coisa criativa mesmo, assim, sabe? Eu me sinto energizado. Eu vou já contar uma história que você ama também, e eu amo contar, mas eu quero explorar mais isso, porque tá muito bom, assim, que você tá trazendo. Você acha que, tipo, eu vou falar pra você, na sua experiência subjetiva, Sim. Pra você, essa experiência de descobrir, essa empolgação que você traz quando você descobre, que tá transmitido na sua fala, né, como essa menina falou, isso é uma parada inata ou é tipo algo que você malha ao longo do tempo? Tipo, quanto você acha que isso o músculo da descoberta é malhável? Sim. E como que foi isso, e tem sido isso, né, na sua experiência? Eu tenho muito interesse em descobrir, por acaso, a parte genética da vida. Eu tenho curiosidade, e acho que aí nasce o meu desejo por descobrir as coisas. Na curiosidade, eu tenho curiosidade para saber o que é inato. O que eu trago em mim que é genético. E eu sei que ela existe e que ela dita muita coisa do nosso comportamento. Só que eu tenho a fé, ou eu tenho a intenção, ou eu tenho a visão de mundo de que boa parte disso é um músculo, sabe? Eu tenho um dado confidencial pra compartilhar sobre isso. Confidencial? Confidencial, que eu vou falar. Polêmica. Solta. Não, brincadeira. Mas é porque você me disse já que enfim, não lembro quantos anos você tinha, mas no ensino médio, você dormia nas aulas. E hoje você é essa pessoa que, pra mim, tipo, eu corroboro o feedback desse menino. Acho que você é uma das pessoas que mais se entusiasma com a descoberta que eu conheço, assim. E é muito gostoso estar perto porque a gente se entusiasma juntos. Sim. Mas então, tipo assim, como é que você passa de um menino de 15 anos que dormia na aula e não fazia porra nenhuma pra essa pessoa que se empolga, fala o que tá fazendo, né? E acredita no que faz e bota fé no que faz, assim. Eu tenho uma palavra. Vai. Contexto. Vamos falar dele. Vamos falar do contexto. Vai. Por quê? Né, então, além dessa parte que eu acredito que alguma carga possa ser genética, mas eu não sei, e eu deixo aqui minha ignorância curiosa na mesa, eu acredito muito no contexto, assim, como a gente fala muito e já gosta, né, dessa temática, de como que o ambiente, ele muda a pessoa. E tem aquela frase... Eu descobri que ele é cantor daquela música Aleluia, sabe? Aleluia. Você tá falando de quem? Jeff Buckley? É esse o nome do Aleluia? Ele gravou essa música. Então é ele. É que tem uma frase que é assim... Ah, não, você tá falando do Leonard Cohen. Isso, Leonard Cohen. Jeff Buckley regravou. Isso, não, deixa ele lá. Tá. Leonard Cohen. Que ele traz que se a planta não floresce, você não muda a planta, você muda o terreno. Ou a água, ou o sol, enfim, iluminação. Ou o solo, ou o ambiente que tá ao redor. Ou você bota outras plantinhas, variedades de plantas ao redor, que é o que a agrofloresta faz. Isso, para não ser monocultura. Para ser múltiplas possibilidades de o que eu quero nutrir nesse solo. E aí o que eu percebia, na minha experiência
dorminhoca, Nos seus sonhos, no meio da aula. de aula de biologia, é que naquele terreno eu não tava florescendo, basicamente. Tá. Porque em paralelo com isso, e agora eu quero também trazer Ai, meu Deus. as minhas cartinhas. Pra mim, não. Eu penso muito na minha história de aprendizagem. Esse ano eu comecei um hábito que é toda quinta-feira eu separei as minhas tardes para entrevistar pessoas e escutar a história de aprendizagem ao longo da vida delas. Quem foi essa pessoa aprendendo? Desde o início, nos momentos formais ou informais. E na minha experiência, dentro dessa fase dorminhoca do ensino médio, ao longo do ensino médio, que a minha experiência de aprendizagem, ela foi entrando em derrocada. Ela foi... Gostei dessa palavra. Eu comecei bem no ensino médio. É assim, lá no nota 7, 8. Humanas eu era papapá. Filosofia, sociologia, Sempre história. foi, né, amigo? Sempre foi. Você tá- As veias abertas da América Latina. Eu sempre fui Eu sempre gostei de humanas. Agora, biológicas e exatas, que é 2/3 da escola. Ou seja, em 2/3 da escola. Você se fudia muito. Eu podia muito. Bastante. E fora da escola, não vou falar fora da escola, mas fora desse ambiente formal de educação, eu estava desenvolvendo as minhas arenas de aprendizagem, as minhas arenas da autodireção. Vamos falar delas. Vamos falar delas. Que entra nesse lugar do contexto. Sim. Né? Tipo, de onde que vai lá na primeira coisa que você trouxe pra conversa, que é de onde vem a descoberta, né? Ou como é a sensação no corpo de descobrir. Aí eu posso contar uma história? Vou contar a história. Conte. Vou fazer a SMR. Mas assim, Nem capta no microfone. eu vou contar a história Conte. do dia que eu queria jogar Minecraft. Minecraft. Conhece Minecraft? Já ouviram falar nesse joguinho? Joguinho de bloco. Da criança de 12 anos, o que ela quer fazer na vida? Jogar Minecraft. Jogar Minecraft. Não, a criança ela quer pertencer. Não. Ela quer amigo. Mandou. Mandei essa. Eu só queria Que está por trás de um jogo de blocos. amizade. Amizade. Eu queria chegar na Nossa, essa é escola. uma pauta boa. Eu Pode queria fazer um episódio só disso. só de amizade. Mas... Não, de game. De games, Mario. Tu O tem que você tudo. aprendeu com Mario? Tem aquele A gente texto. pode trazer essa depois. Mas tá, calma. Mas tô- quando eu te cheguei ali na escola, eu tava querendo pertencer. E o que era falado na roda era Minecraft. E você não se sentia pertencente? Não, eu queria jogar. Eu sou assim. Foda-se, pertencente. Isso é eu, adulto, refletindo e pensando o passado, né? Na época eu não pensei, eu quero pertencer, eu vou jogar Minecraft. Você tá analisando. Tô analisando a situação. A experiência. Mas na época eu queria jogar, só jogar. Meu pai tinha comprado um tablet, parcelou lá. E aí eu não tinha coragem de chegar no meu pai e pedir o cartão de crédito pra comprar um joguinho de bloco. Meu pai, eu posso parcelar um jogo de bloco aqui? Eu achei que era de graça, Minecraft. Não era pago, era caro. E aí eu fui lá e não consegui o jogo. Só que eu descobri na internet, pesquisa na interwebs, geração Z nasceu com a internet. O que ele faz quando ele precisa de alguma coisa? Joga Vai pra no... internet. Agora joga no chat GPT. Joga no ChatGPT, a geração alfa, sei lá, que é de hoje em dia. E aí nisso eu descobri um programa que chamava Jailbreak, que você desbloqueava o celular. Aí você destravava o celular. Você podia baixar qualquer aplicativo no celular. E aí nossa, eu vou jogar Minecraft de graça. Nisso, O que eu tenho que fazer pra conseguir atingir isso? pra conseguir... O quê? Jailbreak. Jailbreak. Tem que fazer o jailbreak. Tem que fazer o jailbreak. E aí, o meu pai tem uma assistência técnica lá no Prata, minha cidade. Alô, Prata, Minas Gerais. Alô, ouvintes. Alô, ouvintes do Prata. Ouvintes aí de menino. E aí eu descobri que as pessoas também queriam baixar aplicativos de graça, porque existia um GPS chamado TomTom. E o TomTom custava 100 conto, velho. 100 conto. Aí o que eu falei? Ó, o jabá. R$50 você tem o TomTom e todos os aplicativos de graça na loja do seu celular. Além de comunicador, você já era vendedor nessa época, né? Amigo, eu sou filho de microempreendedor. Filho de comerciante é foda, Filho né? de comerciante. Aí quando E sua mãe também. comerciante, Sua mãe ganhou prêmio lá na empresa de minha mãe... pessoa que vende mais na loja. Minha mãe, ela conta uma história que quando ela era criança, meu avô chegou nela e falou assim, e aí, o que vocês querem ser pras irmãs? Aí minha tia,
sei lá, advogada. Aí a outra, empreendedora. Não lembro. Tô falando. Chique, tudo coisa chique. Eu não lembro o que era, mas era difícil. Aí minha mãe, lojista. E ela foi lojista, ela concretizou o sonho dela. E eu também. Amei. Aparentemente queria ser comerciante. E nisso eu comecei a vender isso. Tô contando essa história porque meu pai, ele achou que o filho dele era um gênio. Caraca, meu filho tá desbloqueando, hackeando o celular. Vai ficar rico. Vai ficar rico, é o novo Steve Jobs. É o Steves. É o Steve Trampos. Tá vindo aí o menino, o novo menino. Steve Sérgio, Luiz Jobs. E aí, mal sabia ele que era clicar next, e o programa fazia tudo sozinho. Só que ele achou que era um gênio. Mas isso é uma coisa da venda, né? Você tornar uma coisa extremamente simples e vender como algo complicado. Como complicado. E aí eu não sabia disso, mas eu tava fazendo. Tô contando essa história porque eu me empolguei descobrindo isso. E aí eu tive reconhecimento do meu pai e o reconhecimento dos meus clientes. Porque eu fui ganhando de 50 a 50 reais, eu comprei meu notebook e fui jogar Minecraft, Battlefield. Que devia ser quanto? GTA. Assim, 2 pau. Era, R$2.000. Uau. Eu lembro que a gente foi no Paraguai, fui no Paraguai comprar muamba. E aí meu pai, aí eu falei, pai, juntei um dinheirinho aqui, se você puder comprar. Tal do craquear celular, deu certo, menino. Lá no Paraguai. E aí, tô contando isso porque acho que foi a primeira experiência extracurrículo que eu me senti empoderado, assim, tipo, confiante. Tipo, caraca, eu descobri fazer um negócio e eu ainda consegui fazer o que eu queria e ainda fui reconhecido por isso, sabe? Eu acho que isso começou a trabalhar nessa... Apesar de na escola eu me achar dorminhoco, dentro de casa eu tava, tipo... não, eu sou curioso. Tipo, eu gosto... Uma pirataria. Não, total. Ele era o próprio hackerzinho ali, fazendo dele. Então... As pessoas se descobrem diversas coisas, né? Inclusive na pirataria. E assim nasce um comunicador, jornalista, audiovisual e hacker. E aí nasce o próximo Aaron Schwartz. E ele vai dominar o mundo. Vai. Não, mas tô trazendo isso porque eu queria escutar de você, que a real é que eu nunca parei pra escutar a sua história. Eu nunca... É porque eu te dei o livro do doutorado em informática que conta a minha história. Limão pra mim. Eu tenho isso entre os brothers. Nunca li seu livro, amigo. Mentira, Eu mandei mó dedicatória, eu velho. li. Porra. Ei, quem é meu campeão de vendas? Tá bom. Não, mas... Eu posso te contar. Porque hoje é quinta? Hoje aqui. Meu Deus. O que você esqueceu? Qual reunião que você não participou? Tenho agora um cliente me esperando no Zoom. Não, porque toda quinta eu faço entrevistas com as pessoas. Ah, é na quinta-feira. Aí eu tô apaixonado em escutar histórias. Cara, quantas você já fez? Mais de 60. Caramba. Em um ano eu já... Uau. Ou a quantidade de migas e migs que eu fiz nesse ano. Dá pra... como é que a gente vai gravar várias horas de podcast? Fazendo 60 entrevistas. O que não falta é Coletando história. histórias. Mas eu nunca te perguntei. Tipo, eu nunca escutei a sua história de aprendizagem. E em algum momento a gente se une nessa história de aprendizagem, que estamos aqui hoje em dia. Mas quem era você no seu tempo de escola? E como é que foi essa linha narrativa? Você aprendiz, Alex aprendiz ao longo da vida. Quem era você no início da escola? Essa é a primeira carta surpresa? Não. Sua ou não? Não, Já tava... não, veio agora. Tá. É. Então ainda vai ter ainda. Então eu continuo nervoso. Talvez essa seja, você nunca vai saber. Tá. Solta. Detalhe que você tava fazendo entrevista com 60 pessoas e nunca perguntou da minha história, né? Tava lá com do meu BFF. todo não monogâmico da história. Eu aqui, doido pra contar. Tá. Eu tava esperando o momento. Na frente das câmeras, né? Ó, vamos lá. Eu tô querendo contar, tipo, de uma forma não roteirizada, né? Porque eu tenho isso em palestra e tal. Eu quero querendo sair disso. sair do script. Cara, eu lembro um momento na escola marcante que alguma professora de história ou redação, tipo, quarta, quinta série, a gente teve um trabalhinho de escrever um livro. Um livro, obviamente, né, nos parâmetros de uma criança. Então, mas a gente encadernava e tal. Eu escrevi um livrinho bem pequenininho, assim, A5 ou A6, sei lá, bem pequitito, fofinho, que era sobre a história da Segunda Guerra. E meu pai, ele tinha muito fascínio com essas coisas. Aí eu acho que eu peguei um pouco na época e escrevi uma história ficcional, mas bebendo de
artefatos históricos reais, assim, e fui escrevendo a parada. E, cara, eu acho que pra mim, de certo modo, costurando com a sua história do craquear celular, foi uma arena de autodireção pra mim, sabe? Foi uma parada onde eu me senti muito reconhecido, assim. A galera via e falava, nossa, como assim, Alex? Você escreveu isso? Tava cheio de errinhos de português e tal, mas tinha uma coerência o texto. E eu era muito novo, então a galera via e falava, poxa, então acho que tem alguma coisa aí, né? E me elogiavam e tudo, e eu acho que isso porque eu acho que a arena de autodireção, né, que é essa parada de se sentir reconhecido por algo que você aprende por conta própria, tecla SAP aqui, né? Só pra entender o que é isso. A gente pode clicar na tecla SAP. Tecla SAP, pum. E eu vou contar daqui a pouco a história que eu mais gosto do Yaakov Hecht, né? Mas ele diz que essas paradas de reconhecimento, especialmente quando você é criança, é, tipo, talvez a experiência mais fundamental que você possa ter. Tipo, se uma criança não se sentir boa em alguma coisa e não se sentir vista nesse talento, nessa coisa que ela é, de certo modo, acima da média, ele chama de áreas de força, né? Ela vai ter muitos problemas de autoestima, ela vai ter problema de aprendizado, provavelmente. E aí, possivelmente, vai ser diagnosticada com, sei lá, TDAH. E vão dar Ritalina pra ela, sabe? E eu acho que essa experiência me compôs, assim, né? Como pessoa, como criança naquela época. Eu sempre fui uma criança extremamente perguntadeira. E isso... Perguntadeira é bom, né? É boa mesmo. E isso era, tipo, bem visto muitas vezes, e às vezes os adultos me achavam um profundo chato, né? Tipo, pô, para de perguntar, caralho. Bem fecha a matraca. Bem Mundo Sofia. Eu me perguntava muito. Eu tinha crise existencial quando era criança. Eu também. Eu tinha lapsos, assim, cerebrais, corpóreos, onde eu parava e eu não tinha usado nenhum entorpecente. Tava sobra. Tava sobra. E parava, assim, uns 5 segundos e eu olhava. O que a gente tá fazendo aqui? Nossa, velho, eu tinha isso também. Que é isso? O que é vida? Sabe? E isso eu tentava explicar para as pessoas tiravam sarro. Tipo assim, que criança falando isso? Vai pagar os boletos, porra. Sabe? Tem que crescer. Então eu era essa criança muito reflexiva também, perguntadeira. E tem um outro episódio engraçado. A minha mãe, ela foi professora de matemática numa escola particular, foi onde eu estudei, tinha bolsa lá em Valadares, né? Alô, ouvintes. Alô, Minas Gerais. Alô, Minas. Eu e o Luiz, a gente é tipo de pontas diferentes, né? Do grande estado, da grande pátria Minas Gerais. Da grande pátria amada Minas Gerais. E, cara, teve um episódio engraçado que na escola, né, que eu estudei, eu participava dos rolês de professores, professoras, tudo, porque minha mãe dava aula lá, eu tinha várias tias que davam aula lá, de diferentes matérias. Você estava em casa? A escola era minha casa. Era a sua segunda casa? Totalmente. Você eu tinha trânsito livre na... Você era criança, filha de professora... Você tinha privilégios? Eu tinha. Você foi um aluno privilegiado. Além dos vários que eu já tenho. Você, desculpa. Eu tinha mais um. Você era filha de professor. Fui descoberto. Eu tinha, tipo, trânsito livre na sala dos professores. No primeiro episódio. Pô, é sacanagem. Já te... Quando a gente for falar de branquitude, eu já tô fudido já. Você quer adicionar isso na lista aí. Mas... E teve esse episódio que tava tendo uma reunião de, tipo, final de ano, assim, não lembro exatamente, mas acho que era fim de ano, dos professores, que era uma grande roda. O tipo de coisa que hoje a gente gosta de fazer. Roda. Né, círculo, tinha uma facilitação e tal, na época eu não sabia nada disso, obviamente. E eu tava lá, meio de gaiato, porque eu acho que minha mãe não tinha com quem me deixar. E eu tava lá sentadinho na roda com todo mundo, e aí todo mundo falando, tipo... Sei lá, como foi esse ano pra você, o que você sentiu, palavras para o próximo ano da escola, o ano letivo, reflexões, assim, né, de virada de chave, de ano, assim, de ciclo. E aí, quando chegou ali na minha mãe é super tímida em geral, então ela falou pouca coisa e tal, e passaram o microfone pra mim. O Alexinho. E o Alexinho lá, de sei lá quantos anos eu tinha, 7, 8, e eu nervoso, tremendo nas bases, mas ao mesmo tempo pegando o microfone, eu falei, aquele... Vou falar umas palavras aqui. O palestrante. Putz, foi muito. E aí eu falei, cara, eu não lembro o que eu falei, 0, mas eu sei que a galera aplaudiu, assim,
E eu não acho que era só porque eu era criança fofinho, sabe? Eu acho que a galera curtiu o que eu falei. Pra além... Contribuiu. Pra além... Agreguei. Agreguei. Eu senti. Esse é outro meme, tá, gente? A Agreguei. gente vai explicando os memes ao longo. Vai acontecer. Mas... E pra mim foi outra experiência de reconhecimento. Sabe? A galera bateu palma, eu percebi, porque criança percebe isso, eu acho. Criança percebe quando você tá sendo condescendente e só falando daquele jeito infantilizado, sabe? Tipo, ai, eles tão fofinhos, né? Ai, ele escreve bem. Sim. Não era nesse lugar, sabe? Eu acho que a galera percebeu de alguma forma, eu não lembro o que eu falei, mas a galera sentiu que contribuiu de certo modo, sabe? E eu senti aquela sensação de reconhecimento, e aí eu percebi que eu gostava de falar. Eu tinha algo pra falar. Olha. Pro mundo de alguma forma, que eu não sabia o que era ainda. E até hoje tô tentando descobrir. Vamos lá. Continua. É o que a gente tá fazendo aqui, né? Sim. Então eu tinha esse perfil, assim, essa composição quando criança. Quando eu fui adolescente, algumas coisas aconteceram. E eu acho que eu já devo ter te falado uma outra coisa dessas. Eu era gordinho quando criança. E eu me incomodava profundamente com isso. Uhum. Hoje em dia eu acho que a gente está muito mais avançado, né, nas questões de gordofobia. Dependendo da escola, do ambiente e tal, você tem uma política muito mais firme contra bullying. Não era o nosso caso. Década de 90, era tipo assim, Banheiro do Gugu. tudo aconteceu. Era tipo assim, um caos na sociedade. Tipo, era boquinha da garrafa, e mamonas assassinas e bullying agressivos, tudo ao mesmo tempo, misturado. E a criança na E a escola hora do tchan ali, meu Deus. sobrevivendo. Era um caos. Você é um sobrevivente da década de 90. Todos somos. Você não. Todos somos, amigo. Eu sou de 2000. Eu esqueço desse fato. Sua amiga é geração Z. Tá bom. Você tinha 1 ano quando o World Trade Center explodiu. Amigo, eu nasci depois. Eu sou de novembro de 2001. Eu Sou o TI, já me desmascarou no primeiro episódio. Toda hora que eu lembro disso, eu tô um pequeno choque mental. Amizade geracional. É sobre. Mas, e quando eu era adolescente, eu tava gordinho ainda na pré-adolescência, e eu sofri muito bullying com isso, assim, né? Eu tenho consciência de todos os privilégios, né? Pessoas sofreram muito mais do que eu em todos esses aspectos, mas falando da minha experiência subjetiva, pra mim foi muito difícil. Não foi gostosinho, assim. E aí eu decidi, cara, eu falei, foi minha primeira jornada de aprendizagem autodirigida mais consciente, assim. Obviamente sem chamar desse nome. Sim. Eu falei, cara, eu vou emagrecer. E a gente não tinha muita condição, vou procurar um nutricionista e fazer um acompanhamento com terapia, com não sei o quê. No interior, tipo assim, era outra realidade. E aí eu falei, cara, mas o que eu tinha acesso? Google. Já tinha Google. Tinha KD, Alta Vista, que eram os buscadores pré-Google, e aí Não pouco sei depois... o que é isso. Pois é. Eu só sei o que é MSN. Você acha que o ícone do salvar no Word é só um ícone, né? Mas aquilo é um disquete. De lá. Eu tinha... Sabe o que é um disquete, né? Tá bom. Eu nasci no Prata, amigo. Lá acontecia 5 anos antes. É verdade. Depois. E seu pai era coisa de comerciante de tecnologia, você tinha onde? Você viu o disquete? Eu vi fita cassete. Amigo. Por isso que eu sei ser amigo. Faz parte dos 3% da geração Z que sabem o que é um disquete. Sim. Mas tudo bem. Mas... E aí, cara, eu decidi que eu ia emagrecer mesmo. E aí eu fui. Essa é uma lembrança muito vívida pra mim. Eu lembro de quando eu tava, tipo, no Google e ia acessar fóruns de nutrição esportiva. E eu entrava nos artigos científicos tudo, cara. Nossa. Eu aprendi a ler artigo científico muito antes da faculdade. E a buscar nas referências, tipo, lá nas referências tem outros artigos. Legal. Tipo, é um grande CEP mais R ali, E ia né? descobrindo outras vias, né? Então, esse artigo aqui, esse é um conteúdo que me leva para outros conteúdos. Então, eu ia acessando os outros. E eu ia fazendo uma grande teia ali de hyperlinks. Nossa. Ia navegando naquele negócio. Quantos anos isso? Eu devia ter uns 13. Eu tava hackeando o celular e você tava emagrecendo. Sobre isso, amigo. Cada um com seu problema. Cada um com essa questão. Cada um com seu problema. Eu quero jogar Minecraft, outros querem ficar bonito. É sobre. Mas... E aí, eu realmente consegui. Eu atingi o que eu queria. Depois eu fiquei pilhado. Quero ficar malhadão, não sei o quê. E hoje que é uma coisa que eu zero boto fé.
Mas assim, eu era gordinho e eu cheguei num peso que as pessoas não me faziam bullying mais. Você queria Que era, eu queria me ver livre disso. Sim. Só isso. E queria ficar bonitinho e tal, pra flertar com as pessoas. Vamos chegar nessa história. Depois a gente conta. Você tem muitas histórias do que eu sei. Mas, então, esse foi um momento, assim. E aí teve outros dois componentes, assim, nessa história de aprendizado dessa época. Um deles foi meu contato com o espiritismo. Eu não me considero espírita hoje, né? Eu me considero uma pessoa sem uma religião institucional. Não monogâmico, né? Não monogâmico da religião. Mas nessa época o espiritismo foi super importante, assim, eu fiz a primeira comunhão de católico, porque minha família é católica, e aí você vai meio que subindo essa escada rolante da religião. E depois começou a não fazer sentido, e um amigo meu, um amigaço meu na época, ele era de uma família espírita muito tradicional na cidade, que tinha um centro espírita. E eu comecei a frequentar, e cara, foi muito legal, e acho que isso eu nunca te contei. Porque tinha uma das frentes de trabalho desse centro espírita, que é muito comum em muitos centros, é a mocidade, né? Que é a galera mais jovem, a juventude. São os adolescentes, né? A galera jovem. E aí essa pessoa, eu lembro, o nome dela é Luciana. Ela conduzia, ela era responsável por conduzir esse grupo de estudos, era um grupo de estudos, que a gente fazia como os jovens do Centro Espírita. E, cara, era um formato super autodirigido. Era uma comunidade de aprendizagem. Era a sua comunidade ali, né? Total. E eu me senti muito pertencente. Era um esquema super simples em termos de formato. Tipo, a doutrina espírita tem alguns livros, né, fundamentais que compõem o conhecimento básico, assim. E a gente lia, a gente escolhia, olha só, a gente escolhia trechos dessa bibliografia básica que a gente se interessava e que a gente queria compartilhar, criar uma discussão a respeito e tal, e a gente rotacionava isso ao longo dos encontros, a gente encontrava todo sábado. E aí, eram umas 1h30, 2 horas, e aí cada sábado uma pessoa, um de nós, ficava responsável. Não, hoje eu vou trazer um trecho... do encontro. Hoje eu vou trazer um trecho de 10 páginas lá sobre... e eu podia endereçar muitas das questões da minha crise existencial, as reflexões, porque espiritismo, né, tem super a ver. E aí eu ficava muito feliz, cara. Eu ficava feliz de poder compartilhar alguma coisa que fazia sentido pra mim e gerar uma discussão a respeito. Então acho que foi a minha primeira experiência de facilitação, talvez. Olha. Que eu tive, graças a Luciana. Gente, não sabia disso. E comunidade de aprendizagem, essa sensação de estamos aprendendo juntos, sabe? Não tem a pessoa que está ensinando e quem está aprendendo. É uma comunidade de descoberta. Uma comunidade de descoberta. A gente estava muito com essa sensação de descobrir juntos, sabe? Então isso foi muito legal. E teve um outro componente, muito também, que eu dei vazão no mundo digital, fóruns e tal, que foi o canto. Eu gosto muito de cantar, sim. Você sabe. Você canta muito? Não sou... A gente eu sou karaokê. No karaokê eu vou bem. Você é um bom cantor de karaokê. Não passa disso, mas no karaokê eu me garanto. Não, você garante. A gente fez um karaokê lá em Brotas. Foi legal. Você e a Ju Machado. É um negócio, né? É um momento. E aí, cara, a mesma coisa da nutrição, assim. Na época, o que tava... E você não pegou essa época, né? Que pena, porque foi muito boa. O quê? Que tava pegando na internet na época era o Orkut. Eu peguei o Orkut. Você pegou o Orkut? Eu tava na comunidade do Garfield. Plot twist da geração Z na sua cara. Mas você é uma geração Z muito estranha, cara. O Orkut não... 2007, 2008. Eu tinha 6 anos já. Eu jogava Rabu e Clube Penguin. E se alguém conhece essa referência, eu tenho menos de 20 anos. Então você tem mais de 20. Acabei de denunciar o meu... Você traz as suas referências e eu trago as minhas. Meu fator milênio aqui acabou de falar nessa mesa. Minecraft, Clube Penguin. Não conheço nada. Mas... foi a mesma coisa, assim. E aí o Orkut foi muito legal, porque aí foi um aprendizado... A nutrição esportiva era muito artigo científico, era uma coisa mais Sim. E o conteúdo ali. E você foi pra parte da experiência que você... Eu fui uma experiência com o meu corpo, né? E foi muito legal. Eu tive alguns distúrbios alimentares nessa época... E que eu também fui pesquisar o que era e, tipo, tentei me autodiagnosticar. Tipo, não recomendo, façam isso. Não, mas eu sou só uma criança. Mas, vamos lá. As crianças nerds fazem isso, né? E
Com o canto foi muito legal porque foi uma experiência de aprendizado social muito foda. No Orkut, especialmente, assim. Tinha uma comunidade... E aí, olha só que legal o quão diferença faz quando você tem uma gestão de comunidade ativa, né? Um cultivo facilitador ativo. Tinha uma comunidade que eu frequentava muito, chamava Vocalistas de Metal. E você sabe, né? Você amigo? adora metal. Eu amo. Você gosta de metal nórdico? Não sou nórdico. Não, eu já fui te stalkear. Eu gosto muito de rock sueco. É, Na Suécia é um palco de bandas de rock pesado bem... Stalkeando no Spotify. É um celeiro de hard rock bem bom, assim. Mas tem, tipo... Tem muita coisa, assim. Meus pais, né? Tipo, me incentivaram muito a escutar. Desde rock progressivo até outras vertentes, enfim. E aí eu queria aprender a cantar, rock e metal, que eram os meus ídolos, né? Tipo, as pessoas que eu mais admirava, assim, os vocalistas. E eu entrei nessa comunidade, como quem não quer nada, dentre várias que eu, tipo, me inscrevi lá. Só que essa, cara, tinha uma gestão muito ativa. Eu não lembro o nome, acho que essa comunidade no Facebook, acho que ela tá ativa até hoje. Isso era no Facebook? Não, isso era no Orkut. Mas ela migrou pro Facebook depois que o Orkut acabou. Eu acho que ela tá ativa até hoje. Espaço de aprendizagem ao longo da vida. Lembrei, cara, quem era o cultivador principal era um vocalista aqui de São Paulo, chamado André Rima. Alô, André Rima. Um beijo pra você. Acho que ele nunca vai escutar, porque não tem nada a ver com o André. Mas agora a gente vai achar ele e vai mandar esse trecho, né? André, você me influenciou. Você criou um monstro de aprendizagem. Não do vocal, mas da aprendizagem. Assim, ó. Você aprendeu? Eu tangenciei, eu fiz uma curva. Você foi. Mas, cara, foi tão importante, assim. Inclusive, obrigado por essa pergunta, tá me fazendo voltar no tempo. Porque ali eu vi duas coisas. Como que essa comunidade pode se ajudar, como que uma comunidade de aprendizagem ativa e bem cultivada, ela pode gerar aprendizado, descoberta para muito além do que um conteúdo poderia gerar. Porque esse aprendizado humano, curadoria humana, sabe? E, velho, você colocava um post lá, em poucos minutos, horas, tinha respostas, as pessoas muito solistas querendo te apoiar, sabe? Solistas com os iniciantes, inclusive, assim, tinha muita gente que cantava muito lá já. E eu, tipo, não sabia porra nenhuma, tipo, velho, só quero estar aqui, sabe? E a gente fazia análise de vocalistas de bandas famosas, entendendo a técnica e tal, tipo case, meu. Uns case de banda famosa. Minion. Tipo online. Os paulistanos não podem ficar bravos com a gente. Não, gente. A gente tem licença por... Nós somos... A gente ama, tá, gente? A gente não é pejorativo. Só tem histórias aqui. Tem histórias do coração. Mas... Então isso eu descobri, assim, foi muito legal. Outra coisa... enfim, já falei, né? Mas sublinhando quanto que essa gestão, esse cultivo de uma comunidade faz diferença. Porque tinha várias outras comunidades do mesmo assunto. Menos articuladas. Mas, cara, eu entrava e ficava às moscas, nada acontecia, tipo... Tinha muita coisa de propaganda, porque o Orkut, né, tinha, como toda plataforma tem. Mas essa comunidade, cara, tipo, funcionava, saca? Nossa. E eu acho que pra funcionar... tem que ter uma ou mais pessoas comprometidas com esse cultivo mesmo. É como cultivar um jardim, né? Jardineiro da comunidade. Como a Isa sempre fala. Então, eu aprendi sobre isso ali por osmose, né? Tipo, pensava zero sobre coisas de comunidade na época, mas aprendi por osmose. Enfim, então essas três experiências, né? Do canto, da nutrição, do emagrecimento e do espiritismo, elas foram... me tornando um aprendiz autodirigido e ao longo da vida, sem eu saber nada dessas coisas técnicas, né? Do aprendizado, sobre o conceito. Mas quando eu, mais tarde, né? Mais vida adulta mesmo, fui aprender sobre esses conceitos, entender que isso é importante, que faz sentido, que é gostoso, blá, blá, blá. Eu fui olhar para minha biografia e eu retomei isso. O seu portfólio de vida. Sua história de aprendizagem. Fui lá pro portfólio de vida TM. TM. Tem marca registrada. Tem copyright. Tem copyright. O conceito é Creative Commons. Tá ali.
E é muito legal, né? Eu acho que essa coisa de refletir sobre se desdobrar, né? Você se dobrar sobre a sua própria história. Sim. Sobre a sua própria experiência, né? Quando a gente está no CEP mais R, né? Conteúdo, experiências, pessoas e redes. Isso é um papo que a gente já teve, eu e o Conrado. A experiência é quase como se tivesse um doisinho, assim, em cima dele, né? Como é que chama isso? Ao quadrado. Porque a experiência vezes a experiência, tipo, de reflexão. Quando você consegue refletir ativamente sobre a sua própria experiência... Extrair sentido, que às vezes é o que a gente estava falando ontem. Você comete um erro na sua vida, você faz uma cagada. É tipo 2 minutos que você tira, pode ser com seu celular ou com um caderninho, e você para o que você está fazendo, você bota um cronômetro se você quiser, e fala, cara, por 2 minutos eu vou refletir sobre como que eu não vou cair no mesmo buraco de novo. Aconteceu comigo ontem, tava te contando a história do fone de ouvido. Sim. Isso, cara, que pode ser uma coisa de 2 minutos, pode ser uma coisa de muitas páginas, né, que eu sei que você faz isso, né, do processo da escrita e um processo contínuo. Acho que a dobra sobre a própria experiência é uma parada potentíssima. Totalmente. Tanto que, nisso, ao longo desse processo de escutar as histórias e de conversar com as pessoas e de fazer essas entrevistas, muita gente chega no final e fala assim, nossa, véi, obrigado. Tipo, eu nunca tinha contado a minha história de aprendizagem. E quão simples é parar pra talvez auto-escutar essa história. Tipo assim, fazer uma brincadeira, um exercício de escrever a pergunta num papel, qual é a minha história de aprendizagem ao longo da vida. E aí começar desde a escola, quem era eu na escola, quem era eu nesses ambientes, quais comunidades eu estava, como você falou, do espiritismo, do canto, e mapeando, tipo, esses conteúdos que me marcaram, essas experiências que me marcaram. Você também falou da experiência do livro que você fez, né? E da experiência de ser reconhecido na hora que você contribuiu pra roda. Fui um Zé Palestrinha. Oh, que orgulho! Um Zé Palestrinha. Zé Palestrinha. Só que essas experiências... A gente começou falando também da minha experiência brincando de fazer jornalzinho. E da minha experiência querendo jogar Minecraft, craquear aplicativos. Pirateando aplicativo. E depois da minha experiência indo pro Guarujá e fazendo videozinhos. Lotando Guarujá. De mineiro. De mineiro. Sendo blogueirinho. Guarujá e Espírito Santo. São as duas praias do mineiro. E aí, eu fui reconhecendo o quão potente é ver essas histórias. Porque acho que muitas vezes a gente só não valoriza, sabe? Tipo, eu tenho certeza que às vezes pessoas que escutam a gente já viveram várias histórias de aprendizagem. Vários momentos na brincadeira. Sabe, numa coisa, num projetinho de adolescência ou numa brincadeira de infância, que ele tem valor, sabe? É o que você falou do Yakov Hatch, né? Que é esse educador que a gente chama. São áreas de crescimento, né? Lugares que a gente sente que a gente tá crescendo, que existe descoberta. E quando a gente entra nessa área de descoberta e quando a gente é reconhecido por essas coisas que a gente tá aprendendo, e acho que, mais uma vez, daqui que vem a ideia do podcast, vem desse lugar de se empolgar junto de um amigo, de ter alguém pra descobrir junto algo que tá vivo, sabe? Algo que a gente quer contar pro mundo, algo que tá transbordando, algo que a gente viveu recentemente, a gente quer colocar no mundo. E aí, eu posso ter um elemento surpresa agora. Ai, meu Deus. Olha isso. Olha o que aconteceu. Vou trazer meu microfoninho aqui pra me esconder de Não, esse elemento surpresa, eu que vou. Eu vou. O problema vai ser meu, fica tranquilo. Tô criando problema pra mim mesmo. Peraí. Tem tanta história engraçada. Nossa, você trouxe uma coisa no celular, gente. Eu não trouxe assim, não. Pega. Peraí. Quando, na minha adolescência, você falou, né, que você tinha essas mini crises existenciais. Tinha, ainda tenho. Ainda tenho. Mas faz parte, acho que é a condição humana. Quando eu tinha uns 12 anos também, eu lembro de ter a mesma crise existencial, assim, tipo, eu parado no banheiro, sentado na privada. Tipo assim, eu falava, velho, se eu morrer, o que acontece? Tipo assim, pra onde que eu vou? O que eu faço?
E nessa infância meio profunda, reflexiva, eu fui criando um hábito de despejar os meus pensamentos. Eu assisti um filme que me marcou muito, que é o Interestelar. Tô tentando. Ótimo filme. Muito bom filme. E nesse filme eu tive uma pira muito grande, velho. A hora que terminou o filme, eu falei assim, nossa, o tempo tá passando. Quem assistiu o filme vai reconhecer aí a pauta, mas eu não vou dar spoiler. Mas fala sobre tempo, né? E o tempo passa e aí... Eu acho que você ia dar um spoiler, mas eu não vou. Eu não vou dar um spoiler. É um filme muito bom pra eu estragar a surpresa no final. É muito bom mesmo. Não dê. Mas é um filme que fala sobre tempo e que fala sobre como o tempo passa. E eu vou falar o que eu aprendi com o filme. Tá. Que é como eu posso não estar presente com as relações que eu tenho na vida. E eu posso não aproveitar os momentos com ela, sabe? Eu posso passar dias, semanas, meses, anos com uma pessoa e não estar ali por inteiro com a pessoa, sabe? E quando eu assisti esse filme, eu fiquei completamente surtado da cabeça. Porque eu ia pra casa do meu avô, aí eu ficava, nossa, velho, se eu perder meu avô? Aí eu ficava com medo de perder as pessoas e isso me acabou com a minha vida. Porque eu falava, será que eu tô aproveitando cada segundo com o meu avô? E aí eu ficava ali, não, tô aproveitando. E aí eu não aproveitava nada porque eu tava ansioso. Sabe o que isso me lembrou? A Brené Brown tem um conceito que me marcou muito, assim, que ela fala da alegria como mau presságio. Você já ouviu isso? A alegria como mau presságio. Um mau presságio. É tipo assim, eu não sei se era isso com seu vô, tá? Aham. Vou chutar aqui. Mas às vezes estava com seu vô e estava nessa pilha de aproveitar e tal, meio noiado. Aham. Você, tipo, tava tendo um momento gostoso com ele. Sim. Só que quando vinha um momento gostoso, você percebia Uhum. alegria, né? Automaticamente já havia uma sensação ruim no corpo do tipo, velho, isso vai acabar. Vai acabar. Isso não vai durar. Ai, meu Deus, impermanência. Tipo, os momentos alegres que você tem na sua vida, eles são sempre maus presságios. Porque isso, assim, ela fala que isso é algo que a gente tem que tentar ressignificar, né? A gente deveria poder viver os momentos alegres como momentos alegres, pura e simplesmente, e não ficar noiado de que, tipo, nossa senhora, ai meu Deus, sabe? Aham. Vai vir um vento e vai perder. levar isso aqui a qualquer momento. E eu caio nisso. Então, eu lembro exatamente, meu avô, ele tem um hábito de chamar a gente pra ir na casa dele comer pizza. Meu avô aprendeu com 2 libaneses. Caramba. Vô Wagner é uma das minhas principais inspirações de aprendiz ao longo da vida, assim. Ele e minha avó Regina também. Achei que seria de pizza. Eu aprendi, inclusive... Você aprendeu a fazer pizza? Daqui a pouco eu vou mandar. Eu vou trazer uma pizza. Sua nova jornada. Daqui a pouco eu vou trazer um pedaço de pizza. Quase na hora do almoço. Mas meu avô foi essa pessoa, então ele chamava a gente pra... Ele, né, e ainda chama... Tava lá semana passada, inclusive, no prato, a gente comeu pizza. E agora que eu estou vegetariano, é uma dor de cabeça pra ele, porque o que eu vou fazer pro meu neto? Aí eu falo, vô, coloca mussarela e tomate, o nome disso é Marguerita. Tipo, um chique, né? É que ele só tá acostumado com calabresa. Calabresa, frango, Português. Mas tô falando isso porque aí eu chegava na casa do meu avô e eu ficava nessa pira. Com a minha mãe, com meu pai. E foi passando o tempo e aí eu fui ressignificando essa memória, tipo, esse momento. Eu fui me interessando também por meditação, por escrita. E esses hábitos começaram a me ajudar a dar uma drenada nessa ansiedade, sabe? E aí, em vez de ficar tentando aproveitar um momento forçado, eu comecei a estar mais presente. Aí eu quero trazer, amigo. Agora vai. Olha o que eu trouxe, velho. Isso é pérola da minha vida. Tipo assim, amigo, eu queria te mostrar isso. Vamos lá. Isso aqui é um texto que eu escrevi de diário. Que eu tinha essa coisa de ficar escrevendo meus pensamentos. Em 2019. Não é eu sou um merda, não. Não. É que eu tenho um diário. Vou contar essa pérola. Eu tinha um diário. E aí eu tinha um diário e eu contava como é que eu tava no dia, eu ficava registrando. Aí um dia eu escrevi assim: bom dia, acordei. Eu estou me sentindo um merda. Eu sou um merda, Eu não sou é um merda. Não, Eu sou um merda. merda. Ou seja, tem vi. muita psicanálise aí nesse diário. Mas em um desses escritos, eu escrevi depois de 2 anos de assistir Interestelar, que mudou muita coisa como eu me relacionava com a vida e com as pessoas e com as relações. Aí eu escrevi. Atenção pro adolescente escrevendo, tá? Eu tava no 3º colegial, ok? Pode rir ou não?
Tá bom. Com certeza Não pode sabe ir. como eu me importo. Pode ir. Mano, começa assim o texto. Independente do caminho, é profundo esse texto. Seja lá qual for as decisões que eu tomar ao longo da minha vida, em todos eles, sempre existirão coisas surpreendentemente ótimas e incríveis ao longo dele. Independente para onde minha vida esteja, se eu escolher A ou B, minha vida sempre será perfeita. Sempre vai acontecer coisas Carlos Castanho. Quem é esse? Sempre vai acontecer coisas boas, que no futuro, depois de tomar uma decisão errada, eu vou olhar pra trás e falar, abre aspas, caralho. Ainda bem que eu tomei aquela decisão. Ou ainda bem que aquilo aconteceu. Esse é o textinho que eu escrevi. Eu tô amando. Todas as notícias ruins que me aconteceram, como o divórcio dos meus pais, o meu intercâmbio cancelado, eu ser obrigado a voltar para o Prata, era um terror voltar para minha cidade, ou qualquer outro acontecimento ruim que me fez sofrer, todas elas me levaram onde eu estou hoje, com a vida que eu tenho hoje. E estando aqui, dia 1º de maio de 2019, mais de 2 anos depois de ter assistido esse filme, Interestelar, pela primeira vez, afirmo com total certeza. 2 pontos. Eu sou muito feliz. E agradeço a todas as coisas ruins que me aconteceram. Todas. Tudo que um dia eu sofri me fez crescer, me fez melhorar, me fez amadurecer ou me levou a tomar caminhos para a vida que me fizeram ter a vida que eu tô tendo hoje. Sou muito grato por tudo que aconteceu. O que em 2016 eu tinha como um problema principal, olha aqui, sendo a falta de vida social e amorosa. Vamos falar disso. Vamos falar dela. Vida amorosa e social. Hoje, mais de 2 anos depois, eu posso afirmar que a minha vida social e amorosa está ótima. Olha aí. Agora tá que tá. Aí, enfim, vou concluir esse texto que é: me vejo assistindo esse filme ao longo da minha vida, com os anos passando, eu crescendo e percebendo cada reação minha com ele ao longo de cada ano. Sei que cada ano que passar e reassistir esse filme, a emoção vai sempre ser parecida, como se fosse a primeira vez que eu assisto. E que sempre vai me desencadear muitos sentimentos e reflexões após os créditos subirem. Infelizmente, em 2016, eu não relatei o que eu estava pensando na minha cabeça. Pelo amor de Deus, relatem, escrevam. Porque depois, no futuro, eu tava arrependido. Você não tinha segundo cérebro, Não tinha na época o meu segundo cérebro, não tinha diário. Mas me lembro nitidamente, olha essa parte, de eu falando pra mim mesmo após o filme: nunca menospreze o meu eu do passado. Mesmo que eu tivesse 15, 14, 13 ou sei lá quantos anos, claro que a partir da minha pré-adolescência que eu começo a ter um pensamento mais crítico. Ele achava que ele era um filósofo, coitado. E uma visão de mundo mais rica. Eu não vou nem contar as episódios. Deixa o adolescente. Mas o que eu quis dizer com isso é que sempre eu devo lembrar de valorizar as minhas versões anteriores do meu eu. E assim, eu vou parar, porque o resto eu começo a falar de nome de pessoas. Achei que eu vou parar porque senão eu vou chorar. Não, eu vou parar, porque senão já foi suficiente. Amigo, você tinha acesso a entorpecentes nessa época? O que você tomou? Ainda não tinha, não. Ali estava Mandou. filme. Qual foi a brisa? Foi. E aí interestelática, Intergaláctica. intergaláctica. Porque, voltando nessa coisa de histórias de aprendizagem da vida, né, você e o Conrado falam do CEP mais R, né? Conteúdos, experiências, pessoas e redes. 4 fontes que a gente aprende ao longo da vida. A gente falou um pouco de experiências e esse foi um conteúdo. Interestelar, um filme, foi um conteúdo que marcou muito meu traço, sabe? Minha personalidade, ou como eu vejo a vida. Então, de novo, tinha esse hábito de assistir um filme e aí depois despejar, escrever sobre o que eu tinha sentido, o que eu tinha vivido ali, sabe? Então, também queria saber de você, se você acha que teve algum tipo de conteúdo, de filme, nessa fase que estava te moldando, que foi relevante pra você, de moldar tracinhos de quem Alex é.
lembrando de filmes que eu gosto muito, né? Que marcaram a minha história. Agora, se filmes que eu gosto, além disso, estou entendendo que a pergunta tem essa questão de como que isso me compõe como pessoa, né? Ou conteúdos que surgiram na sua história. Em geral. Esse foi só um exemplo meu. Pode ser muito. Cara, tem um exemplo recente até, que eu acho que tá mais vivo até do que os filmes. A Isa me emprestou. Beijo, Isa. Isa, a nossa Isa. Isadora Martins. Sim. Que vai estar aqui ainda. Vai. Nós vamos chamá-la. Ela vai sentar Ela aqui. tem que estar aqui. A Isa me contou e me emprestou. Me deu, na verdade, né? Acho que ela me deu de presente. Um livro que você conhece. Mas você leu só o prefácio. E já saiu filmando. Sou essa pessoa. Que é Siddhartha, do Hermann Hesse. E, cara, eu não sou... Eu já escrevi sobre isso, eu escrevi um post sobre isso e tomei umas pauladas. Porque eu não leio muita ficção. Mas eu tenho... Assim, é porque eu acho que eu talvez não tenha tocado numa feridinha de algumas pessoas. Porque não é que... O meu texto não era sobre bater na ficção. Cara, quem sou eu, entendeu? A ficção tem um papel, né, nas múltiplas esferas, né? No cinema, na arte, na literatura e tal. Eu tenho noção do papel que tem, e acho que além disso, né, se a gente dá um passinho até mais profundo até do que é ficção, é o poder das histórias, né? E o ser humano comunica com histórias desde que a gente, sabe, inventou o fogo, assim, basicamente. Então não é que eu tenho uma crítica com relação ao universo ficcional, é só que na minha história, minha trajetória foi fazendo sentido ler mais livros de não ficção, um ponto, assim. Mas eu acho que, como você tá falando, sabe, você foi pra uma obra de ficção e você teve... Total. Tipo... Foi uma história que me habilitou coisas ali. Pra mim, o mais legal, e o que eu... né, acho que aqui a gente, né, no nosso contexto de como a gente vê aprendizado, tipo, o mais importante é você tá tendo uma experiência gostosa de descoberta, Sim. de entusiasmo com esse objeto de aprendizado, que pode ser qualquer coisa. Sim. Uma experiência que você vive, uma pessoa que você acessa, conteúdo, etc., que tá sendo significativa pra você. E significativo não quer dizer somente prazeroso. Não é que é só flores, você pode que estar, é só que gosta. você pode estar se fudendo, Sim. pode estar num momento de dor, Sim. mas aquilo tem um significado que na sua subjetividade encaixa, Sim. sabe? Faz sentido. Então, velho, vá. Sim. Só vai, sabe? Então, enfim, talvez as pessoas tenham compreendido um pouco mal o texto. Mas Siddhartha foi um dos... Assim, ao longo da minha vida, não li tanto de livros de ficção, assim. E Siddhartha me marcou muito, muito, muito. Isso é coisa de 2 anos pra cá. Eu já tava super, né, no rolê do aprendizado autodirigido e tal. Mas, cara, o Siddhartha, e aí tu voltando aí aquela... Como contar o que me toca sem dar spoiler, né? Não, do livro? Eu tô tentando dar spoiler do livro. Tentei não falar muito, mas Vamos lá. Fala dele. Gente, leiam, viu? É um livro curto, muito bem escrito. Eu ia ler, mas você não me deu de presente. Ai, meu Deus. Agora o ciúme voltou, né? Vai, volta. Não leu o meu livro, mas quer ler o do... Sobre isso. Só porque o Hermann Hesse escreve melhor que eu? Só porque ele ganhou um Nobel de literatura? E eu não? É interessantíssimo, assim, porque Siddhartha foi uma obra escrita no começo do século XX. Eu acho que da década de 20. Ou 1919, assim, Primeira Guerra Mundial, velho. Tipo, que bizarro. E permanece extremamente atual. Tipo, é muito louco. Eu acho que os grandes escritores, eles fazem isso, né? Atemporais. Eles criam obras universais. Sim. Enfim, mas acho que, né, sem contar a história, que vale muito a pena ler, Siddhartha é um personagem que tem construído dentro de uma história indiana do Buda. Né? Tem muito a ver, embora não seja a história típica do Buda. O Siddhartha não é o Buda. O Siddhartha não é o Buda. Desce. O Buda até aparece na história, né? E é um dos melhores momentos. Agora, o Siddhartha que me marcou, cara, dentre várias outras coisas que a gente até pode discutir, tem muito a ver com autodireção e tal, é que ele é um cara que ele busca intencionalmente experiências na vida dele. Experiências diversas. Então, ele faz uma coisa que eu acho que a gente faz. E muita gente que tá no MOL, que tá no Reaprendiz, que tá junto da gente de algum modo, que ele não só
se percebe como vítima dos seus contextos. Ele se lança em novos contextos de acordo com alguma coisa ali que ele entende que faz sentido ele experimentar, viver, aprender naquele momento de vida, naquela circunstância dele. Numa aventura. Numa aventura. Sim. Que é uma ótima palavra, inclusive, Sim, aventura. pra gente abrir ela. Aham. Então ele vivia aventuras de aprendizado, de descoberta. E aí quando eu li, né, e é incrível você ver os detalhes de cada coisa que ele vai vivendo, os personagens que ele encontra ao longo do caminho, amizades criativas de aprendizado, eu fui me identificando muito com isso, sabe? Com esse estilo de viver, com esse modo de vida. Sim. E eu acho que isso, cara, é muito legal porque você obtém... A gente fala disso bastante, né? Mesmo sendo uma obra de ficção, quando você se vê refletido, você obtém validação, né? Sim. Então você percebe que Não tô louco. você tá no outro. Eu tô louco. Pelo menos não tô louco sozinho, né? Eu tô louco. Não tô doido sozinho, né? Tem outros malucos aí junto, né? Que é uma coisa que a gente fala muito no mall. A gente Não, precisa de a reconhecimento. gente precisa de doido junto. A gente Sim. precisa de doideira coletiva. Todo mundo é doido junto, ninguém é doido. Vamos discutir sobre saúde mental. E, cara, isso foi muito marcante, assim. Então, inclusive, Isa, obrigado pelo livro. E aí, Vai. eu quero embalar uma outra mini reflexão Faz e eu o seu. quero trazer Faz o seu. a nossa conexão aqui, Faz o que a gente seu. tem que falar disso. Sim. Outro textinho que eu escrevi sobre esse episódio ainda desse livro é que a Isa, ela é muito boa nisso, assim, tem pessoas que são extremamente boas nisso, que é quando ela dá um presente, ela não só dá um objeto, Uhum. ela embala de significado Uhum. e faz toda a diferença. Ela cria sentido. Ela ela escreveu uma notinha pra mim no livro. Ela me deu, quando ela me ofertou e me contou que ia me dar, ela contou o porquê. E tinha a ver com isso que eu acabei de falar, nessa identificação. E aí, poxa, eu já abri o livro com um sabor diferente, assim, né? Eu nem sabia o que ia acontecer ali. Mas ela veio de uma pessoa que eu confio, Curadoria humana. veio com uma indicação quentinha, Aham. sabe, significativa, Uhum. feita com capricho, Uhum. que é um termo que ela usa, inclusive. E aí, quando você recebe algo, quando você recebe uma indicação que seja de um CEP mais R qualquer, mas vem com esse embalozinho de significado, com essa coisa quentinha, amorosa, aconchegante, sabe? É outra experiência, Sim. outra coisa. Sim. Né? Então, eu vejo muito isso, até em comunidades, tipo, de aprendizado. Acho que a gente tem que estimular as pessoas a fazerem essas trocas quentinhas. Uhum. Sair às vezes, né, grupo de WhatsApp, dessas coisas é muito comum. A pessoa só joga um link lá de uma matéria que ela leu. E não fala nada. Tipo, eu quero te escutar. Oh, porra, velho. Legal. Eu tô supondo, né, que você achou isso que tem a ver com o nosso tema e você colocou aqui. Mas e daí? Alguém manda isso. Eu fico puta, velho. Fulano, o que... Você pode... Eu vou com a maior delicadeza, né? Que eu sou assim. Mas assim, porra, vamos... Fica só um excesso de informação. O que é informação, o que é significado? Não. Então, anota na pauta aí pro próximo. Sense making. Porque quando, né, você, em vez de só um link no grupo, você coloca o link e você fala, não precisa ser um grande escritor, não precisa ser bom com as palavras, nada assim, mas você só fala, gente, eu lembrei muito desse grupo, de uma conversa que eu tive, de coisas que a gente fala aqui por causa disso. Me marcou muito. Você pode falar do que te tocou, Uhum. né? Do que te transformou, do que te movimentou. Nessa leitura, me movimentou isso, blá, blá, blá. Não precisa ser longo, sabe? Mas a pessoa precisa ler e ela precisa ver Você. que teve um humano ali que indicou e que se movimentou. Sim. E ela, se ela vê que teve um humano que se movimentou, a chance dela também se permitir movimento é muito maior. Uhum. Que foi exatamente o que a Isa fez comigo. Né? Então, eu acho que essa... Um processo de afetação. afetação. Sim. A curadoria em comunidades ativas, né, como a gente estava falando, ela funciona muito bem por isso, eu acho. Porque não é só uma coisa fria, uma coisa mecanizada. Uhum. Eu tenho falado isso em palestra, tipo, velho, pode pedir indicação sobre qualquer coisa, tutorial sobre qualquer coisa.
pro ChatGPT, ele te dá uma listona, velho, uma listona boa, sabe? Ele acessa muito mais verbetes e bits de informação do que uma pessoa jamais vai conseguir acessar. Sim. Só que isso é útil, né, em muitas ocasiões. Mas do que eu tô falando aqui, do que a Isa fez comigo, não é sobre isso. Porque o ChatGPT ele não consegue fornecer isso e máquina nenhuma consegue. Entendi. Não é sobre a informação, é sobre o sentido que se dá. É sobre o significado e sobre a troca de afeto. Naquela informação. Quando se dá essa troca de informação quentinha, eu estou usando o adjetivo aqui, quentinho, o que ocorre o que está por trás disso, para além da informação em si, é o afeto. E o afeto é que conecta, que movimenta, que transborda, né? Enfim, mas deixa eu fechar esse assunto. Não, deixa eu fazer o gancho. Tá bom, vai. Você quer fazer o gancho? Não, vai. É porque isso me traz muito ao podcast, isso que você tá trazendo. Não é sobre informação, é sobre como é que a gente embala essa informação em afeto, em sentido, né? É sobre como eu me sinto aqui. Como eu me sinto na conversa. Como eu me sinto nessa relação. E aí, vou fazer um gancho porque você falou da Isa, e a Isa é outra dessas relações de descoberta, dessas amizades de descoberta, né? Alianças existenciais. Como ela disse. Ela fala. Então, você trouxe do Siddhartha que existe essa identificação sua na história, você entende bem, do espírito de aventura. Pra aventura da vida, pra se jogar em experiências de aprendizagem, pra se jogar em situações ao longo da vida. E a gente precisa dos nossos companheiros nessas Já aventuras. sei onde você vai chegar. Eu sou tão previsível. Tô sacando. A gente precisa desses companheiros, desses amigos que caminham com a gente. Em toda história, grandes histórias vão ter, né, essas amizades, esses... vou ser bem clichê, Senhor dos Anéis. Frodo e o... Olha só que preconceito. Você sabe o nome do Frodo, mas não sabe o nome do amigo. O amigo principal, que inclusive faz o filme, e acontece que o Frodo não faz porra nenhuma. O sindicato dos coadjuvantes vai fazer um protesto aqui. Não, porque ele é o principal, velho. O segundo lá, que eu não lembro o nome. O principal é o Frodo. Mas o Frodo não faz nada no filme, velho. Ele que salva, ele carrega o Frodo nas costas, subir na montanha lá. É o Aragorn. Não, velho, o Aragorn é um cara lá. Bilbo, você. Os dois. Deixa o Frodo. Destoa do Aragorn, vai. Mas em toda história acaba que tem isso, né? Dessas amizades, dessas relações que vão vivendo juntamente essas aventuras ao longo da vida. E aí, eu encontrei pedaços de informação nas minhas investigações ontem à noite. Bytes perdidos. Isso da nossa amizade. Na World Wide Web. Aí eu queria deixar pra você, tipo, o dia que você recebeu o meu e-mail, tipo, traz, bom. Como chegamos até aqui e por que a nossa amizade criativa tá desaguando, tá transbordando agora nesse podcast. Eu não vou conseguir acessar aqui. Eu tenho ele. Você tem? Eu tenho ele aqui. Já separou? Porque ele é, tipo, de 2017, sei lá, 18. Aqui ele. Ó, eu tenho uma pasta no meu... Posso ler? Pode! Aqui, eu tenho uma pasta no meu celular que chama Fotos Históricas. Maravilhoso. Ó, o texto chama Em Busca de Conexões. É um assunto, né? Esse é o assunto. Então já só um contexto aqui. Contexto. Isso foi em 2019, né? Em outubro de 2019. Lá se vão 4... Só tem 4 anos? Eu achei que tinha mais. Amigo, a gente é Kairos e Cronos. Total. Não é sobre Cronos. Não é sobre o tempo. E Luiz, né? Essa pessoa aqui, foi alguém que estava buscando conexões, como está nesse assunto. Sim. E você estava muito, né? Começou ali talvez, ou anteriormente, mas você estava naquele momento muito ativo na sua busca por aprendizagem, né? Sobre o assunto aprendizagem. Essa era a minha aventura de aprendizagem da hora. Você estava iniciando, né? Explorando muito esse campo. E eu já escrevia sobre isso há um tempo, e tinha o rolê do doutorado informal, que eu publiquei, e acho que em algum momento você me achou lá. Eu te achei, né? Eu te achei num comentário, tipo você, na sua jornada de aprendizagem sobre saúde, você ia encontrando os hiperlinks. Eu fui encontrando hiperlinks também. Eu tava na investigação sobre habilidades de vida,
Então, assim, já quis aprender sobre audiovisual, quis brincar de jornalista, quis brincar de TI, e aí depois eu descobri o universo da criatividade, das habilidades de vida. E na época o Murilo Gun fazia um curso que chamava Reaprendizagem Criativa. Uhum. E eu, viciado em Murilo Gun, escutando todos os Guncasts, que eram vários episódiozinhos, assim, pra falar exatamente de descobertas. O que eu mais gostava do Guncast, que chega em você, até você chegar aí, é que basicamente eram descobertas que o Murilo Gun tinha acabado de ter. Tipo, ele tava num táxi e ele começava a gravar o que ele descobriu, sabe? Então, literalmente, era esse transbordar de um pensamento. E em um desses podcasts, um rapaz respondeu num comentário: nossa, isso que você tá falando me lembra muito um dos meus curadores de informação. Tem um texto sobre isso. Aí eu, quê? Curador? Aí comecei a encontrar essa galera das palavras estranhas, né? Curadores de informação. Eu bati nessa ideia. É, então, Alex Bretas, ele te considera um curador? Eu escrevi um texto depois, tipo, você não me lembro quem é o rapaz, mas consideração pelo rapaz. É só porque depois eu fui escrever sobre, eu acho que a pessoa precisa ser a própria curadora. Sim. Dela mesma. Sim. Mas acho que eu entendo o que ele quis dizer. Você era um P de Era uma pessoa. Referência. Sim. E a gente tem referências, é importante a gente ter referência. E aí foi assim que eu te conheci, pelo comentário do Guncast. E aí quando eu encontrei o seu blog, eu falei, velho, esse cara tá dando palavra pras coisas doidas que eu tô vivendo, querendo aprender sobre aprendizagem, educação. E eu falei... E aí você passou várias madrugadas lendo todos os textos de bretologia. Me tornei um pós-graduando em bretologia, um bretólogo. Bretólogo bem... E aí eu te mandei um pós-doc. e-mail. Vamos lá. Tentei um acesso com o famoso. Ai, meu Deus. Na época eu falei assim, velho, aí será que vai dar certo? Então, Luiz Sérgio diz assim para mim, nesse primeiro e-mail, que eu não sabia nem né, quem era ele na fila do pão. Oi, Alex, tudo bem? Sou o rapaz que pediu seu e-mail pelo Instagram semanas atrás. Você ignorou. Rapaz, é muito bom. Eu falo 2 vezes. Eu também. Decidi entrar em contato após ficar extremamente entusiasmado. Olha aí. E a palavra? E encantado. Com o webinário seu do Conrado sobre Learning Sprint. Learning Sprint. Olha aí. Perfeito. Meu objetivo com esse contato é tentar me conectar com pessoas que já estão trabalhando com aprendizagem. Uhum. É muito legal ler esse e-mail aqui, Sim. porque para mim isso aqui é muito Blake Bowles, sabe? Aprendizado autodirigido por meio de falar com estranhos, que é uma mega técnica, cara de pau, a gente fala disso no mall. Para estranhos. Então isso aqui é uma cara de pau positivíssima, assim, eu aprecio muito, real. Obrigado. Então, meu objetivo é isso, trabalhando com aprendizagem, lifelong learning, blá, 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 para conseguir aprender ainda mais com vocês. Me chamo Luiz Sérgio, tenho 17 anos. 17 anos, E esse ano abandonei o ensino médio para me dedicar integralmente As histórias dele. ao meu projeto de aprendizagem autodirigida. Aí você já me... Eu te ganhei. Já me ganhou. Eu não tinha esse palavreado. Porque a gente vive as coisas e não sabe que às vezes alguém deu nome, né? Então eu já tava... Você não manipulou? Manipulei você. Manipulação à pauta, enfim, depois a gente chega não. Inicialmente, sem nenhum manual, eu decidi fugir do ensino tradicional. Dedicar meu tempo para desenvolver assuntos que considerava importante. Amigo, você deu todas as pistas para eu dar muita atenção para você. Você era... Porém, eu não sabia que existia um movimento educacional chamado aprendizagem autodirigida. Até que descobri o livro do Blake Bowles. Acabei de falar aí, através de você, Beto Bolinhos. Beto Bowles. Um beijo, Beto Bowles. 2 meses atrás, e percebi que eu me encaixava e já estava fazendo boa parte dos pontos que ele abordava no livro dele. Aí, corta para... Vai pro lado. No meu projeto de aprendizagem, eu estou desenvolvendo os conhecimentos hard skills e as habilidades soft skills necessárias para conquistar o meu objetivo de um dia abrir uma startup de educação. Olha, eu sei você é um startupeiro da Faria Lima. Porra, velho. Eu era muito liberal. Amigo, tu tinha um mindset de crescimento, mano. Porra, pô, admiro muito. Ai, tudo mudou. Tudo mudou. E agora estamos aqui 4 vezes. Nas veias abertas da América Latina. Gente, isso aí foi 5 anos atrás. Não, vamos falar uma real aqui. Só tecla, não é tecla SAP, mas uma tecla consideração. Nada contra startups, tá, gente? Não.
Amamos startups. Mas, enfim, era uma pegada... Sobre os termos em inglês. Termo em inglês e tal. Uma pegada que hoje não é muito a nossa pegada, mas respeitando. Só essa tecla SAP é mais sobre linguagem. Exato. Hoje eu gosto do português. Tipo, antes eu era a mindset, hard skill, tudo falando inglês, né? Brainstorm. I'm going to the meeting. Não é... Eu ainda estou no universo da criação, do empreendedorismo, disso tudo. Só que é mais só um desejo de falar a minha língua. Toco o barco. Gente, temos um português lindo, né? Vamos usá-lo. A ideia do projeto, aí continuando, parte da premissa de que existe uma grande deficiência tanto na abordagem educacional vigente hoje em dia, isso aqui é meio redação do Enem. Normal. Eu ainda tava saindo da escola, né? Me dá uma... Quanto no processo de aprendizagem usado pela maioria dos aprendizes. Porque aprendiz está entre aspas. Tipo, aprendizes porra nenhuma. Aprendendo a escrever. O problema é que... Não, mas faz sentido, né? Sim. Porque são autômatos sendo ensinados, né? Não são aprendizes de fato. O problema que queremos resolver envolve 2 fatores. Precisa muito escrever uma tese. A falta de habilidades intrapessoais. Aí tem várias habilidades aqui que eu vou pular. E a falta de habilidades de aprendizagem, que envolve mentalidade, técnicas e práticas, tudo mais. Beleza? Inicialmente eu estou começando a desenvolver as redes sociais do projeto, aí você vai explicar do projeto, aí você fala do Gustavo. Gustavo. Um beijo, Gustavo. Seu amigo e ex-sócio. Meu amigo e ex-sócio e também idealizador da Reaprendiz. Começou a Reaprendiz comigo. Amamos você, Sim, Gustavo é um dos meus amigos criativos. Ele é maravilhoso. Que vai cuidar da parte de marketing, blá, blá, blá. Esse mês vou começar a criar conteúdo de fato, fazer minhas postagens, olha aí. Agora você já é um... Agora a gente tá gravando um podcast. Chupa, realidade. Ainda não temos nenhuma publicação, mas tem o perfil tal, blá, blá, blá. Olha, ia chamar Paioli. Nossa, horrível o nome, tá vendo? Eu sou um negócio de... Cara, eu sou uma pessoa de nomes. Paiolê. Paiolê, vai. Porque Paiolê... Aprendiz é bem melhor, né? Muito mais legal. Queria saber sobre a possibilidade de participar do seu grupo de experimentação de Learning Sprint. Cara de pau, pediu? Que foi... você fez um pedido concreto, que é uma coisa bem legal. Né, nesses e-mails para estranhos, assim. Sim. Uma coisa que você não foi tão bem é que você escreveu muito. Muito, sabe? E a chance de eu, tipo assim... não desistir. Fazendo 500 mil coisas. Total, prolixo. Vou ignorar essa pessoa. Escreva, tipo, por que vim aqui, quem sou eu, o que me afetou. A sua sorte, e aí não é querendo gabar nem nada, mas é porque eu tiro tempo para responder. E se eu me conecto com a pessoa, não importa se ela escreveu pouco ou muito, aí eu vou responder a pessoa com cuidado. Te apresentei muitas pessoas não fazem isso. Eu tinha um pitch. Não é. Mas então, em geral, só para, enfim, pensando, né, na galera ouvindo, tipo, é melhor você escrever um e-mail mais curto. Sim. Com uma pessoa que você admira, que você não conhece ainda e tal, e mandar um pedido concreto. Tipo, fala o que você quer. Sim. Você quer meia hora de conversa com ela? Fala que você quer meia hora de conversa. Você quer convidá-la para um podcast? Fala que você quer convidá-la para um podcast. Então, seja direto, né? Sim, total. Queria saber sobre essa possibilidade, se existe alguma maneira de eu conseguir colaborar. Mamamá. E esse foi meu primeiro e-mail para... Muito obrigado por me ler até aqui. Porque eu falei, velho, esse cara, eu falei pra caralho. Admiro muito seu trabalho, serei extremamente grato. E caso eu tenha uma resposta. Valeu, um grande abraço. Aí tenho você mandando isso pro Conrado. Nossa, foi mesmo. Olha só, eu até tenho a minha resposta aqui, mas não vem ao caso. Essa era... Te respondi com cuidado, fui bem educado. Foi educadíssimo. Ele cuidou da saúde mental do jovem de 17 anos. Você era meu ídolo. Eu era fã. Viu, Chessas Vermelhas. Eu aprecio. Primeiramente, fala também. Falar mesmo. Mas isso foi tão legal, tipo, que né, tinha temos uma relação de admiração mútua, né, hoje. E aí tem o Conrado nessa história, vamos trazer aqui. Traz Conrado. Trazer Conrado Schlohauers para essa conversa. Porque foi isso, né, de fato foi muito... espontâneo, assim, da minha parte. Porque a primeira reação que eu tive, antes de responder, e eu ia te responder, foi encaminhar um e-mail para ele. Falando o quê? Porque eu e o Conrado, a gente tem essa relação. A gente tem essa relação de irmandade, assim, né? De uma conexão de propósito muito forte, que se dá em caminhos que divergem, né? Ele está muito no contexto corporativo, eu vou para o contexto corporativo, volto, né? Tipo, tem esse trânsito maior. Mas a gente escreve, enfim.
E a gente tem essa amizade criativa. De descoberta. Amizade de descoberta, que é o que a gente tem também. E aí, o primeiro impulso que eu tive, falei, cara, tem esse maluco aqui, e ele tá empolgado. Não era sobre o que você falou. Aham, Não era, de novo, não tinha a ver com os bits de informação. aham. Tinha a ver com o afeto que eu vi naquela mensagem. Que Sabe? tem a ver com o que a menina antes de ontem falou na escola. Nossa! Eu não mudei, amigo. Aquele emoji daquela carinha explodindo o cérebro, velho. Verdade. Nossa, é verdade. E esse afeto, você fala isso, né? Você estava profundamente entusiasmado com esse tema. Você estava encantado, você usou esse adjetivo também. E aí eu mandei pra ele, porque eu falei, cara, olha essa pessoa que tá se afetando da mesma forma que a gente se afeta. Você lembra Pra que mim você falou foi quando isso. você encaminhou pra ele? Você foi direto, você falou. Eu não lembro. Eu lembro. Você Você falou, lembra? olha que foda. Ponto de exclamação. Olha só. Que diz tudo, né? Não precisa dizer mais nada. Você já E ele também se impressionou, a gente conversou disso e tal, e depois eu te respondi. Mas, cara, é isso, né? Eu acho que ali a gente teve o princípio da nossa amizade criativa, Aham. que começou através de um e-mail, a gente não se conhecia. Não. Depois você foi participar do grupo de Learning Sprint, né? Com a Marcele e a Marina, E a Marina Galvão. facilitando. Sim. E na época eu morava com a Marcele, e aí eu apareci lá na câmera, né? Tipo, eu tava lá, oi, e aí a gente... Total. Foi muito... Aí eu falei, nossa, o meu ídolo tá aqui, tipo, ele tá na chamada. Eu falei, Tipo, passando de toalha assim no fundo. tipo, passando de toalha, assim. Aí eu falei, nossa. Aí na época, tipo, velho, o cara tá aqui. Tipo assim, o cara tá aqui. Era Eu muito fiquei tenso, doido. assim, e tal. Era... Muito doido, né? É muito Percepção. legal, tipo, uma apreciação. Mas é muito legal ter me tornado amigo da minha maior inspiração, assim, sabe? Tipo, da pessoa que se tornou uma pessoa que falava coisas que eu me identificava muito. Você dava palavras pra coisas que eu tava vivendo, não era só informação, né? E era uma conversa, no caso no texto, carregada de afeto ali também, sabe? Sim. Tinha muito da sua história, você escreve com muito coração, você escreve de uma forma muito pessoal, muito íntima. Tem uma coisa meio poética em alguns momentos também, você escreve de um jeito humano. E tudo isso mesclado com um tema que eu tava entusiasmado. Então, naquele momento eu falei, nossa, velho, achei um cara muito louco aqui, que tá falando umas paradas que dá palavra e dá sentido pro que eu tô vivendo, sabe? E por isso que eu aprecio tanto a nossa amizade, pelo fato de que se eu não tivesse te encontrado, eu não sei o que ia acontecer, né? Aquelas coisas de efeito borboleta. Sei lá, onde ia ter desaguado minha vida. Só que ter encontrado o seu blog foi crucial pra mim. Porque eu tava entre ser um maluco fazendo umas coisas que ninguém tava entendendo nada e, opa, se todo mundo é doido, ninguém é doido. Validação. Validação. Que a gente tava falando antes. Eu encontrei relações, eu encontrei rede, eu encontrei uma comunidade ali pra me afetar nesse assunto, sabe? Aí com você veio o Ju Machado, veio a Su, do LC Nature, veio o LC, veio o MOL. E aí nessas que são comunidades, né? São redes de aprendizagem. E nisso eu comecei a perceber que existiam pessoas que também se afetavam pelas mesmas coisas que eu me afetava. E isso traz ao podcast, porque nada mais é do que um espaço para poder se afetar pelos temas que mais estão entusiasmando a gente. Então a gente tá até agora aqui sem pauta, né? A gente tá Pretendemos continuar. pretendemos Próximos continuar. episódios. Nós temos um recorte do que a gente quer trazer geral, um guarda-chuva dentro de um tema. Só que não é sobre saber o que eu vou te perguntar ou qual história eu vou contar, mas é sobre verdadeiramente descobrir o que tá acontecendo nessa relação, o que a gente quer descobrir, o que a gente quer trazer, sabe? Então, E dizer sim na conversa. e dizer sim na conversa. Essa linguagem do sim. Sim, Eu acho que isso também tá muito vivo. total. A gente brincou muito, né, dessa conversa energética, apreciativa, perguntadeira, Pergunta dele. de descoberta na residência que a Residente. gente viveu junto, Em né? agosto. E nesse momento da residência do MOL ali,
a gente tinha essas caminhadas de pensamento, né? E que é uma outra coisa legal. Que é um Caminhada de outro pensamento. artefato foda, né? Basicamente é caminhar e conversar. Não tem segredo. Caminhar e pensar junto, Pensar. falando. É legal. E, cara, eu lembro, assim, vividamente de momentos onde a gente estava nessas caminhadas num pôr do sol, assim, né? No condomínio de Tamires, em Araçaba da Serra. Momentos memoráveis. E num desses momentos surgiu essa ideia de fazer esse podcast, né? Foi exatamente nesse momento, porque a gente olhou e falou, cara, esse negócio é um jeito de conversar muito... Tem uma coisa aqui, né? Tesão. Tem um tesão aqui. É uma coisa meio orgásmica, né? É uma coisa Quando a gente tá indo, quando a gente viu... de ir dizendo sim pros convites do outro, ou propondo outros, enfim, mas fluindo nessa dança. Pra mim, a conversa nossa é uma dança, assim. Sim. E aí, a gente percebeu aquilo, e isso eu acho muito bonito, assim, o que a gente se propõe a fazer aqui, porque não é sobre, eu vou talvez ser repetitivo, mas não é sobre os conteúdos que a gente vai trocar necessariamente, porque isso vai emergir. Mas é sobre o modo de se conversar. Sim. O modo de se conversar muda tudo. Sim. E o modo de se conversar depende da conexão que você estabelece com a pessoa, com as pessoas envolvidas, claro, né? E acho que, né, retomando aí o e-mail que eu acabei de ler, tudo que a gente já viveu, que não é pouca coisa, né? Com 4 anos não é tanto, mas tem muita experiência cairosa aí que a gente viveu. Tem muita história pra contar. Muita história pra contar. Muito assunto pros próximos podcasts. Você é aquele bobozinho que conta história pros meus dedos. Que tem 1000 posts no blog, né? Você quer ouvir história? Lê aqui. Tá? Leio no Babalá. Pega os meus rastros digitais. É verdade. Outra... E esse é o modo de conversar que originou isso aqui, né? Sim. Eu acho isso bonito mesmo, porque eu acho isso raro. Eu não acho que é uma oportunidade de estabelecer esse modo de conversa de descoberta. Eu não tenho essa chance com todo mundo. Sim. E eu acho que a gente tem isso na máxima potência, assim. Para mim, aqui é o parâmetro de referência que eu uso. Não, eu quero ativar o modo conversa de descoberta com outra pessoa. Então de rapidão. Eu emulo o que a gente tem. E aí, muitas vezes funciona, às vezes não. Depende. Mas você pode ir carregando, né, esse modo, uma vez que você estabelece isso com alguém, você vai carregando isso na sua mochilinha. Sim. Com outras pessoas. Às vezes tem uns artefatos que ajudam. Umas cartinhas. Umas cartinhas aí de um certo instituto. Alô, Instituto Amulta, de site de conexões. Né, artefatos de conexão, de fato, e tem muitos muito bons, né? Ouroboros, tá? Ouroboros. Lubes também. Lubes. Tem cartinhas que ativam esse tipo de conversa. Que facilitam esse processo, né? Sim. Mas pra mim é sobre isso, assim. E deixa eu só costurar uma coisinha que a gente tava falando da nossa conexão, de e-mail com estranho e tal, que eu acho tão gostoso essa possibilidade de a gente não só aprender com e trocar informação, mas a gente se afetar junto e se conectar com os nossos ídolos. Vou usar essa palavra entre muitas aspas porque me incomoda. Sim, eu sei que te incomoda, mas era o que eu sentia. É o Krishnamurti quando ele fala beba água, ignore o copo, sabe? Alguma coisa assim. É mais bonito que isso, mas... tipo assim, beba água, então troque, se afete, aproveite esse vínculo, mas não esqueça o copo, esqueça o recipiente, sabe? Sim. Tipo, foda-se. Sim. É sobre o mestre, é sobre a arte e não sobre o artista. Venere a arte. Não o artista. Não venere o artista. Total. Senão você vai... É uma relação que... Porque artistas são pessoas, né? Exato. Pessoas são complexas. Exato. Enfim, e aí eu lembro isso. Agora, com o Conrado, isso aconteceu, de certo modo. Mas agora me veio, a gente falou dele aqui já. Vamos falar dele. Okay. Blake Post. Sou Betinho. Vamos traduzir esse podcast só para o Blake entender. Sim. Eu acho que vale contar essa história rapidinho. Da mesma forma que você me mandou esse e-mail na cara de pau, lindíssima, né? Se conectando. E funfou essa conexão, funcionou. Eu fiz isso com o Blake. Eu tinha lido o livro dele. Pouquíssimas pessoas acho que conheciam o livro dele aqui e o que ele fala. Ele é um cara que fala de aprendizado autodirigido belíssimamente.
americano. E aí eu mandei e-mail pra ele também, na mesma cara de pau. Descobri o e-mail dele lá no Google. Falei, cara, então, Vai que. que troço foda que você escreveu. Eu amei o seu livro. E aí eu fiz o pedido concreto. E eu tava com muito tempo livre na época, provavelmente. Porque eu falei com ele, eu quero traduzir o seu livro. Nossa, que bom que você fez isso. Eu li depois da tradução. Aí eu te mandei um e-mail. Foi Feito borboleta. As conexões surgindo. E aí eu falei com ele, cara, eu quero traduzir. E eu guardo com muito carinho essa resposta dele. Porque eu falei com ele, cara, ele vende o livro. Sim. Era um valor super módico, assim, mas ele vende o livro digital. A Arte da Aprendizagem Autodirigida, né, em inglês. Esse livro. E aí eu falei com ele, cara, eu fui bem cara de pau. Falei, eu quero não só traduzir, mas eu quero distribuir o seu livro traduzido, digital, PDF, gratuito para o meu público brasileiro. De grátis. Em língua portuguesa. O que você acha dessa ideia? No primeiro e-mail. Eu acho que foi logo no primeiro. E aí? Mandei o textão, né? E aí? E aí que eu li. E aí, cara, ele respondeu. O Blake é um cara engraçado, né? Ele tem um jeitão dele, assim. Carisma. Um carisma dele. E aí ele falou, cara... Então, geralmente, quando os direitos do livro eram dele, né? Isso facilita muito, porque não tinha uma editora, né, que intermediava. Ele falou, cara, né, você deu sorte porque os direitos do livro são meus, então a gente tá aqui, né, a gente decide o que faz. E, geralmente, quando rola isso, tradução e tal, com algum parceiro, eu tento dividir meio a meio, assim, os lucros, né, de quando isso vai ser distribuído. Mas se você tá querendo distribuir gratuitamente, metade de 0 é 0. Então, meteu essa. Metade de 0 é 0. Então tá tudo bem. Você não vai ganhar nada. Eu também não. Tá tudo certo. Faça. Que foda. E foi isso. E aí o Conrado ajudou muito na época. Ele tava na Ferolab. Sim. No processo de transição dele, né? Saindo. E a Ferolab bancou, né? Patrocinou a tradução, a revisão de tradução, o lançamento e tal. Dessa versão digital. E graças a isso, graças à boa vontade do Blake. A minha dedicação de tradução, o meu entusiasmo, que veio do meu entusiasmo, e, né, dessa logística e dessa camaradagem aí do Conrado e da Fero na época, o livro tá lá e você lê o livro e a gente se plugou. E é um baita livro, viu? Recomendo. Nossa. Super. Dentro do CEP mais R, dos conteúdos que mais me marcaram, quando eu cheguei nesse livro, que é um livro muito gostoso de ler, tipo, em um dia você muito delícia. São histórias de aprendizagem. Curtinha. São histórias de aprendizagem. Ele é um contador de histórias. Sim, exato. E quando eu chego nisso, tipo, o que mais foi gostoso pra mim é perceber como as descobertas vão trazendo amigos. Eu percebi que eu encontrei o meu lugar de pertencimento, de amizades, quando eu comecei a... No meio da descoberta. Por causa da descoberta. Porque à medida que eu ia descobrindo coisas que, quando eu falei no e-mail, né? Eu tô aprendendo umas coisas que eu tô com interesse, que eu quero aprender. Aí eu comecei a me conectar com pessoas que também queriam aprender aquilo. E é engraçado como essas redes, essas relações vão traçando a partir do momento que a gente começa a aprender algo que realmente faz sentido. Que não necessariamente é somente gostosinho, né? Como foi aprender... Você aprendeu por uma dor sobre saúde, né? Que era uma coisa que doía em você. Então, acho que isso é legal também, sabe? De como que o aprendizado, ele começa num sentido, ele se desenrola na descoberta, e muitas vezes ele deságua na transformação de algo que você queria fazer, mas ele também deságua nas relações, sabe? Nas amizades. E, tipo, as amizades ficam dentro disso, né? Esse trechinho a gente já pode editar pra fazer. Isso é o trecho. Fazer como é que chama isso? Um cortezinho legal. Esse vai ficar bom. E isso representa... O que a gente quer pra esse podcast também. Que é isso, o que tá sentindo, o que faz sentido agora, o que a gente quer descobrir em relação a isso, e o que vai desaguar nessa relação, sabe? Ou nessas histórias de aprendizagem que a gente quer trazer. Sabe uma coisa que eu acho que eu nunca falei, que me marcou? Eu nem li o livro, que é isso, né? A gente lê, a gente cita as coisas em ler. Perigo! Verdades. Falo verdade. Fala verdade. Não, vamos ser verdadeiros. Mas vamos lá. Alguém me contou uma época de um livro do Borges, escritor argentino, onde eu acho que ele citava na história. Eu acho que é isso. Não é o nome do livro, e sim um objeto na história. Que ele criou o livro de areia. E o livro de areia era um objeto mágico, que eu tô agora
não sei se é exatamente isso, tá? Mas vou criar aqui. Que um personagem encontrava e o livro de areia ele tinha uma característica, que é você abrir o livro de areia, isso era pré-internet, tá? Borges era um ser pré-digital. Tá. E aí você podia passar o dedo, assim, em coisas que você achava interessante, que você se identificava, e aí abriam-se novos livros sobre aquele trechinho que você O livro. passou o dedo. Então, o livro de areia é um livro mágico. O que é um livro? O que ele faz de magia? Ele tem hiperlinks. Era um livro de hiperlinks. É. Ele era um livro interativo. Ele permitia isso, né? E Borges acho que escreve isso muito antes de internet, redes, de mundo digital. E, cara, eu acho que, pra mim, é uma metáfora perfeita do que a gente viveu, assim, Sim. e vive, né? É o que você tá falando, essas pontes, né? Um conteúdo leva pra pessoas, te pluga numa rede. Aí você tá numa rede, numa comunidade, isso te traz, te devolve conteúdo nessa indicação quentinha que a gente tava falando. Então, tudo isso vai sendo amarrado e, na verdade, é um grande livro de areia. Sim, total. A gente tem acesso a isso, porque a gente se propõe Sim. a isso, né? E essas referências vão se costurando. E quando viu, a gente tá aqui em São Paulo, gravando um podcast. E aí eu queria saber de você, o que fica? Oh, mandou essa, acabou no tempo. Eu vendo aqui. O que fica pra você da nossa conversa? Tipo, o que te afetou desse transbordar? Bom, acho que é bem óbvio, né, pra quem for nos escutar, que esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando, tipo, na vida. Na né? vida. Nessa configuração aqui do Transborda Cast. Então, muita emoção, assim, né? Eu saio muito feliz, assim, amigo, porque eu acho que é exatamente isso que eu tinha na minha cabeça. Eu também. Não pensei nada menos, nada mais do que exatamente isso, assim, que a gente viveu aqui agora. Pra mim, eu me sinto fortalecido, porque essa é a base que eu quero que anime os próximos episódios, sabe? Uhum. E como você falou, tipo, a gente vai ter alguns guarda-chuvas temáticos, a gente vai explorar eles e vai caminhar juntos nessas caminhadas de pensamento aí por outras paisagens, Sim. mas eu acho que a gente vai manter esse modo de conversa, Sim. que eu acho que é o brilho, é o ouro do que a gente tem aqui. E que não é só aqui, né? É o ouro da nossa Amizade. interação, da nossa conexão. Eu saio muito satisfeito, assim, saio olhando para esse momento como um momento histórico. Um momento de fazer história junto, assim, né? Não a história do livro de história, mas a nossa história, Sim. né? Das nossas subjetividades aqui, assim, se encontrando e se afetando. Desliga você. Ai, amigo. Tipo assim, os dois conectadíssimos. Que delícia. Casa comigo. Que delícia. Mas que delícia. E você? Retomo a pergunta. O que fica pra você? Faço coro. Ou como você sai? Faço coro. Estranho isso, né? Porque a gente pensa, vamos fazer uma conversa, vamos gravar. Eu pensei, talvez a gente vai acessar outro contexto, né? Outro lugar de conversa. Só que é engraçado como a gente se afeta nas conversas, né? Tipo, a gente vai encontrando, de fato, mesmo histórias que a gente já se contou, já sabe, é sempre um revisitar a esse lago, né? A esse espaço que a gente está acessando de uma história passada. Então, também me fica o poder desse entusiasmo que nasce de poder contar histórias que eu queria contar há um tempo. Tipo, eu não... Isso é muito importante pra mim, esse momento aqui. Desde os 12 anos. Desde os 12 anos, começamos... Eu tinha o Jornal do Prata. Eu comecei lá, velho. É muito importante pra mim, porque eu venho numa jornada de aprendizagem de querer compartilhar em voz alta o que eu tô aprendendo. É uma coisa que a gente ama, né? Tipo, vive, compartilha. Vive e compartilha. Porque isso me traz amigos. As entrevistas quinta-feira me trouxe vários amigos. E nesse processo de compartilhamento, eu tenho testado muitos formatos de criar essas peças de compartilhamento, né?
no texto, nos stories, no meu mini documentário da vida que eu adoro. TV Lulu. Acompanha a TV Lulu. Acompanha lá. Arroba, qual que é? Vamos fazer o nosso. Vai lá, faça o jabá. Arroba Reaprendiz. E eu amo esse lugar de compartilhar ao vivo, sabe? Tipo, eu faço com muito tesão. Tipo, eu não olho pro que tá acontecendo. Por mais que eu sei que aquilo ali pode ser um lugar de trabalho, tipo, eu tô fazendo porque eu gosto muito de contar as histórias, sabe? Ali no... Sabe uma palavra que fica viva pra mim, te ouvindo nisso, é frescor. Frescor. Pra mim, o que você compartilha tem frescor, sabe? Total. Tá fresco. Tanto que se eu não tô numa temporada de compartilhar muito nos stories, e eu conto pra amigos, pessoas, relações da minha vida, eu já transbordei. Tipo, já foi. O entusiasmo já passou. Então, é muito sobre o que tá vivo agora, e eu compartilho. Só que tem muita coisa que eu vivo na vida que eu não consigo transbordar nos stories, na TV Lulu, com frescor. Só que tá na pele. E tá querendo sair, tá querendo ir pro mundo essa história. Então, acho que tem esse lugar de muita felicidade de poder ativar o lado humano dessas histórias e, tipo, ser com vocês também, sabe? Tipo, é uma relação que me afeta, uma relação que me nutre, uma relação interessada, interessante. Então, pra mim, isso é um momento especial, histórico também. Então, tô fechando isso com um brilhinho no olho, com os olhos brilhando. É sobre isso. E o seu lado, você falou do lado humano, o seu lado transbordante, né? Sim. Cara, é sobre. E assim fechamos nosso primeiro episódio. Você, telespectador, ouvinte, você ouvinte, você dona de casa, você que tá lavando a louça e escutando esse podcast, fica o convite para... Eu vou fazer isso. Compartilha. Eu vou fazer isso. Compartilha, aprende em voz alta. Aprende em voz alta. Aprende em Não, voz real, porque acho que tem esse lugar de poder... Quando algo te afeta, se algo te interessa... Não é pelo jabá, né? Não é pelo jabá, mas quando a conversa faz sentido... André Rocco, se faz sentido. Olha isso. Fazer esse pedido para compartilhar. A gente tá começando esse projeto. Não sabemos onde isso vai desaguar. Temos a mínima ideia. Isso vai dar. A gente tá fazendo pelo prazer de fazer, porque a gente gosta de conversar, a gente queria fazer esses compartilhamentos e transbordar, descobrir junto. E se fizer sentido, pensa em uma pessoa, em duas pessoas que se conectam nesse modo de conversa, ou uma amizade que você gostaria de ativar essa qualidade de conversa, de relação, de descoberta. E ajuda a gente a espalhar esse projeto. Manda pra mim no Tinder. Manda pra mim no Tinder, do Bumble. Agora é Bumble. Você quer ativar o modo de conversa gostoso. Tem tribos diferentes. Bumble, Tinder. Tá, amigo, eu tô desatualizado. Eu não uso os aplicativos. Também não. Mas é sobre. É isso. Alguma mensagem pros... Então, amigo, estou saindo satisfeitíssimo. Você já contemplou esse papel. É nóis. Yeah. Obrigadíssimo. Beijo. Beijo. Tchau.